Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 15 e 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Nós já ouvimos e conhecemos muitos personagens famosos da Escritura e que encantam pela sua história. Quando nós vamos principalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, se você preferir, nós encontramos a história dos patriarcas, que nos encantam, Abraão, Isaac, Jacó. Encontramos então a história de José. Quem que não gosta da história de José? Todo mundo gosta da história de José, não é verdade? Ou alguém que não gosta da história de José? Todo mundo gosta da história de José. E por aí vai, passando pelo Antigo Testamento, passamos pelos profetas, pelos reis, chegamos até mesmo no Novo Testamento, e muitos personagens da Bíblia encantam pela sua história, e são muito conhecidos por tudo aquilo que fizeram, por aquilo que foi registrado nas Escrituras, por aquilo que se falou a respeito deles, e por aquilo que até hoje pregamos a respeito daquilo que fizeram. E a história desses homens e mulheres nos encorajam enquanto cristãos, nos fazem caminhar em direção a Cristo, caminhar em direção à palavra, caminhar em direção ao Evangelho, caminhar em direção a uma mudança de vida. Mas essa noite eu gostaria de falar um pouco a respeito de um personagem que é muito pouco conhecido para muitos, e muito pouco inclusive citado na Bíblia, mas que tem muito valor, que é o nosso irmão Onesíforo. Que nome maravilhoso, não é mesmo? Senhor Onesíforo. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso em Roma, em uma situação muito complexa. Depois de ter passado por várias cidades, fazendo as suas viagens missionárias, implantando igrejas igrejas em locais onde não existiam igrejas ainda. E um dos locais que o apóstolo Paulo parou e ficou e gastou um tempo ali para planejar e edificar uma igreja foi numa cidade chamada Éfeso. Éfeso é a cidade que hoje estaria na Turquia, vamos dizer assim, para a gente se localizar nos dias de hoje. E nessa cidade, o apóstolo Paulo enviou um jovem discípulo para cuidar da sua igreja, que é Timóteo. E é para Timóteo que o apóstolo Paulo escreve, ou seja, ele está em Roma e escreve para o seu discípulo que está em Éfeso. E nessa carta, logo nas primeiras palavras do apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele começa a citar uma situação da qual ele passou, uma situação que o deixou muito chateado, muito constrangido com aquilo que ele estava vivendo, porque agora ele estava preso em Roma. E dentro dessa prisão, e por causa dessa prisão, alguns dos quais ele tinha como amigos, fiéis, companheiros de evangelho, haviam o traído, haviam deixado ele para trás, deixado ele sozinho. E ele cita esses dois seres humanos, aqui queridos, chamados Figelo e Hermógenes, que o abandonaram, que o deixaram sozinho. Mas ele também dá glória a Deus por um homem chamado Onesíforo. Porque, apesar de tudo,
esse homem não o abandonou. Apesar das dificuldades que ele enfrentava, esse homem não deixou o apóstolo Paulo sozinho. O tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é fidelidade em tempos difíceis. Por vezes nós sabemos que não é fácil, ou melhor, que às vezes é até muito fácil. Temos bons amigos, bons companheiros, bons colegas em tempos de alegria, de paz, de felicidade. Mas nós sabemos que são os tempos difíceis que realmente filtram quem verdadeiramente são os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que nós podemos realmente contar. E o apóstolo Paulo, nesse tempo difícil da vida, nesse momento duro em que passava, encontrou em Onesíforo alguém em quem poderia confiar e gerar esperança. E é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de Onesíforo, ele fala 3 coisas, ou eu quero pelo menos destacar 3 coisas que ele ressalta desse homem. A primeira, ele diz: muitas vezes ele me reanimou. Está lá, capítulo 1 de Timóteo, no versículo 16. Está aí ou não? Me deu ânimo, está nessa tradução. Mas eu gosto dessa outra tradução que diz reanimou, porque a palavra ânimo usada aqui no grego, ela não é a mesma palavra que diz assim: calma lá, meu amigo, tenha bom ânimo, fica feliz, ou coisa do tipo. Não é isso. A palavra aqui, o que ela quer dizer é de alguém que reanima, como um paramédico reanima alguém que está morrendo. Sabe quando você vê aquela cena de alguém que se afogou na água, na praia, numa piscina ou coisa do tipo, e a pessoa sai em coma, ou sai desmaiada da água, e a pessoa aqui, aquele profissional salva-vidas, ou um médico, ou algum profissional de saúde, começa a fazer massagem cardíaca, começa a fazer aquela respiração boca a boca, e começa a tentar reanimar a pessoa. É esse o sentido que o apóstolo Paulo está trazendo em relação a Onesíforo. Um homem que por muitas vezes, não por 1, 2 ou 3, mas muitas vezes, reanimou o espírito do apóstolo Paulo. Veio como um sopro de vida, como alguém que soprou dentro dele um pouco de energia, um pouco de vida, um pouco mais de ânimo para continuar diante das lutas e dificuldades que havia enfrentando ou que estava enfrentando naquele momento. Porque a vida, ela é dura. E a gente sabe disso. O próprio Cristo não nos enganou. O próprio Jesus Cristo nunca enganou isso. Nos enganou nesse sentido. Pelo contrário, ele disse de forma muito clara que teríamos aflições, dificuldades, lutas, que seríamos perseguidos, que muitos se levantariam contra nós, que não seria fácil segui-lo, que nós deveríamos tomar a nossa cruz, que deveríamos entender que pela nossa decisão em Cristo Jesus seríamos perseguidos, zombados, feitos escárnios nessa terra. Mas que nós não deveríamos nos desanimar, não deveríamos abandonar o Evangelho, porque ainda que passássemos por tudo isso, Ele não nos abandona. E uma forma do Senhor não nos abandonar é colocar do nosso lado homens e mulheres, irmãos e irmãs, que nos reanimam em momentos difíceis. Que pegam nas nossas mãos e erguem as nossas mãos, para que nós possamos continuar adorando a Deus, continuar na presença do Senhor, sem regredir. Você consegue imaginar, e é por isso que talvez eu seja tão apaixonado pelo apóstolo Paulo, e eu estava falando no começo aqui, sobre personagens que são muito conhecidos, e talvez depois de Jesus ninguém é tão conhecido como o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Mas esse homem, tão poderoso em obras, palavra e no espírito,
homem que escreve para o seu discípulo Timóteo, dizendo, muitas vezes foi essa pessoa, tão pequena em relação ao conteúdo todo que já foi escrito do Evangelho, que me reanimou. Talvez, às vezes, a gente espera que aquele que vai nos reanimar, que vai nos ajudar, que vai nos, de alguma forma, socorrer, seja alguém muito importante, muito grande, muito reconhecido, com um nome, um status lá nas alturas, quando na verdade o que o Senhor vai fazer é usar aqueles pequenos, os seus pequenos servos, as suas pequenas servas, que pagam um preço pelo Evangelho, que dobram os joelhos e oram por mim, por você, e que talvez a gente não consiga nem perceber, mas o apóstolo Paulo chama atenção para isso aqui. Você talvez não vá ouvir falar muito mais de Onesíforo como você ouviu aqui nas Escrituras. Mas ele era tão importante que na hora que o apóstolo Paulo foi separar o joio do trigo, daqueles que o abandonaram para aqueles que ficaram ao seu lado, no momento mais difícil da sua caminhada, é esse homem chamado Onesíforo que ele se lembra. Quem são? Ou quem é? Porque às vezes não são muitos. Mas quem é esse Onesíforo na sua vida? Quem é essa pessoa que você sabe que na hora que você precisa, você pode ligar para ela e ela vai se colocar em oração por você? Ela vai te reanimar com uma palavra de fé. Ela vai te levantar com uma palavra de encorajamento. Quando o seu sentimento é só de entregar a sua vida e desistir. Mas o Senhor levanta pessoas como Onesíforo para nos abençoar. Às vezes a gente olha para essa situação e às vezes até começa a se perguntar, afinal de contas, por que Onesíforo fazia tanto isso? Por que Onesíforo talvez se esforçasse tanto em relação ao apóstolo Paulo? Mas quando nós começamos a ouvir ou ler as Escrituras e aprendemos que o próprio apóstolo Paulo ensinava aos seus discípulos para que eles fossem imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, é exatamente isso que nós encontramos nas Escrituras. Um homem que a todo instante estava animando os seus discípulos, animando aqueles que estavam desanimados, redobrando o ânimo daqueles que não conseguiam mais se levantar, homens e mulheres que eram jogados fora, que haviam sido descartados pela sociedade, e Cristo ia lá, estendia as mãos e levantava essas pessoas. Foi assim que Jesus fez com o paralítico, assim ele fez com a mulher do fluxo de sangue, assim ele fez com os seus discípulos quando eles não estavam mais suportando a pressão. O que Onesíforo, na verdade, reflete, nada mais é do que o discipulado do apóstolo Paulo, que aprendeu com o próprio Cristo, com o exemplo de Cristo, o que é ser um homem ou uma mulher que dedica a sua vida a reanimar, a trazer o ânimo de novo para os seus irmãos e irmãs que estão, de alguma forma, necessitados. Um dia nós precisamos de alguém que nos reanime. No outro dia somos nós que o Senhor usa para reanimar o nosso próximo. Porque assim é o Evangelho, assim é a igreja, assim é a família de Deus, a família de Cristo. Homens e mulheres que a todo instante sustentam uns aos outros em amor. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo fala do seu amigo Onesíforo. Ele diz ainda,
conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. E o quê? Nunca se envergonhou das minhas algemas. Sabe, as algemas do apóstolo Paulo não eram fruto de alguém que tinha roubado, matado, saqueado ou cometido algum crime. O apóstolo Paulo não estava preso porque ele tinha infringido uma lei, de alguma forma ferido alguém ou roubado algo de alguém. O motivo das algemas do apóstolo Paulo tinha um nome e era uma pessoa, e essa pessoa era Jesus Cristo. A posição do apóstolo Paulo diante do Império Romano, de se dobrar única e exclusivamente diante de um único Deus, de um único Senhor, incomodava o Império, porque o Império queria que cada cidadão que vivesse nele se dobrasse e adorasse também ao Imperador. Para o apóstolo Paulo era muito fácil sair da cadeia. Ele não precisava confessar o crime, devolver o que ele roubou, ou coisa do tipo, ou pagar uma fiança. Bastava ele se dobrar diante de uma estátua do imperador, ou ir a um templo de adoração ao imperador, e tudo estava certo. Assim era para todos os cristãos da igreja primitiva, mas para eles, para aqueles homens e mulheres, fazer isso era ir contra a sua própria fé, contra aquilo que os tinha trazido vida novamente, que era Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha das suas algemas. Logo no começo dessa carta, ele diz para Timóteo: eu não me envergonho e você não deveria se envergonhar também, porque essas algemas têm um motivo, têm uma causa, e essa causa é Cristo Jesus. E Onesíforo, olhando para o seu amigo, olhando para o seu discipulador, para aquele que fundou a igreja na sua cidade, que conquistou aquele lugar chamado Éfeso para Cristo, inclusive a sua casa e a sua família, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo. Esse homem não tinha vergonha das algemas do apóstolo Paulo. Ele não tinha vergonha de tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava passando. E talvez para a gente, com uma visão tão distante do que estava se passando naquele tempo, a gente não consiga às vezes parar para pensar, entender o que é que isso significava. Imagine você ter o seu líder, vamos dizer assim, espiritual, que era o apóstolo Paulo, preso, humilhado, jogado, lançado numa cadeia, sendo envergonhado em praça pública com o seu nome sendo distribuído e falado e tudo mais. Homens e mulheres que talvez até tivesse um dia tido contato com o apóstolo Paulo, mas difamando o seu nome, dizendo: você não é o discípulo, você não é o apóstolo de Paulo, por que você está na cadeia? Cadê o seu Deus? Por que o seu Deus não te tira da cadeia? Por que se você serve esse Deus todo-poderoso, por que você está aí nesse poço, preso, humilhado? Imagine como que era para os discípulos de Paulo, a todo instante, sendo acusado pelos falsos profetas, acusados pelos falsos apóstolos, acusados pelos falsos cristãos, que tentavam de alguma forma difamar e diminuir o apostolado de Paulo, e ao mesmo tempo ofendendo o seu nome. Esses homens, como Onesíforo, tiveram que enfrentar isso.
não é só a vergonha que o apóstolo Paulo, mas também a zombaria que vinha por causa disso. Mas o apóstolo Paulo diz que esse homem, ele não, em tempos difíceis, ele provou a sua fidelidade. Em tempos em que não era fácil ser amigo do apóstolo Paulo. Em tempos em que não era legal ser amigo dele. Diferente dos dias em que o apóstolo Paulo passava pela rua e a sombra dele curava e todo mundo queria ser amigo dele. Tinha gente que queria comprar o poder e o talento do apóstolo Paulo. Como o Marcos Simão, por exemplo, e outros homens. Como é que faz para ser poderoso como você, apóstolo Paulo? Essa era a época boa. Era a época em que era legal você ser amigo do apóstolo Paulo. Porque se você estivesse doente, talvez ele orava por você e você era curado. Se você tivesse um familiar enfermo, talvez ele te visitasse na sua casa e curava o seu familiar enfermo. Mas agora não era um tempo bacana, não era um tempo legal, pelo contrário, era um tempo de dor e de vergonha. E é nesse tempo que Onesíforo se coloca diante do apóstolo Paulo como alguém que é fiel. Não há como a gente se comparar ou comparar as situações da nossa vida com a situação que o apóstolo Paulo estava vivendo. Eu estive recentemente em Roma para visitar a minha filha. E nessa visita que estive lá, fui até onde está a prisão do apóstolo Paulo. O local onde ele ficou preso em Roma. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar esse lugar, ou se não visitaram, pelo menos de terem visto isso de alguma forma, com uma foto, um vídeo, coisa do tipo. Mas é um lugar que não é feito para o ser humano estar. Quando eu entrei naquele lugar, eu não sou uma pessoa que tem claustrofobia ou coisas do tipo, não tenho essa situação, mas não há como você entrar naquilo, é como se fosse um poço de água. Não há luz, não há um lugar para entrar um ar, refrigerar o lugar. É um lugar escuro, solitário, apertado, angustiante. E aí você pensa que um homem ficou preso naquele lugar, humilhado naquele lugar, e ainda assim permaneceu fiel a Deus. Quando eu saí daquele lugar, eu não saí triste, mas eu saí extremamente confrontado. Porque a experiência do apóstolo Paulo, ela tem que ter sido algo muito grandioso, muito transformador. O apóstolo Paulo verdadeiramente se encontrou com Cristo. Teve um encontro com Deus. Porque nenhum homem que não teve um encontro com Deus, que não tivesse a plena convicção que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, permaneceria naquele lugar. O Evangelho, ele nos confronta por vezes. Não há como se deparar com a vida do apóstolo Paulo e não se constranger por tudo aquilo que esse homem passou. E o mais incrível é você perceber que aqueles que foram fiéis a ele estavam dispostos a passar pela mesma circunstância que ele, para que o nome de Deus fosse exaltado e o nome de Cristo revelado. São os tempos difíceis que realmente provam a fidelidade.
É verdadeiramente no tempo difícil em que a gente percebe quem são as pessoas que não se envergonham das nossas algemas, que não se envergonham da situação difícil que nós estamos passando. Nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez ele disse, está lá em Marcos capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer deixa eu ver se estou no versículo certo. É o Mateus 10, desculpa. Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Esses homens, eles entenderam essas palavras de Cristo não como um mantra que você repete sem valor ou sem realmente acreditar naquilo que você está dizendo. Para esses homens, como Onesíforo, como o apóstolo Paulo, como Timóteo e como tantos outros, isso aqui era a razão da vida deles. Eles entendiam que um dia eles iriam estar diante do Deus vivo. Aquilo era uma verdade tão real no coração deles, que eles sabiam que um dia eles estariam diante do Pai. E a alegria seria o dia em que Jesus olharia para eles diante do Pai e diria: esses aí, Pai, eles nunca me negaram. Esses homens, mesmo diante de algemas, mesmo diante de vergonha, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de lutas, mesmo diante de angústias, mesmo quando não havia mais nada, nem luz, nem água, nem ar para respirar, ainda assim, a última palavra deles foi: Senhor Jesus. Não há vergonha para aqueles que estão em Cristo. Onesíforo entendeu isso. Ele viu o apóstolo Paulo em Cristo Jesus. Por isso ele não se envergonhava do seu mestre. Por isso, apesar do seu mestre estar naquele poço preso, naquele calabouço preso, apesar disso, ele não se envergonhava dele. A terceira coisa que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Onesíforo está no verso 17. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1, verso 17. 2 Timóteo capítulo 1, verso 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Olha, por mais que seja fácil hoje você viajar para um lado e para o outro, naquele tempo já não era muito fácil. Mas esse homem saiu lá de Éfeso.
Não sei se foi de barco, de carroça, de cavalo, não sei como é que ele foi. Mas ele atravessou todos esses territórios, ou mares, para chegar em Roma. E quando chegou em Roma, você precisa se colocar num lugar. E na época, não tinha Google Maps, Waze, esse tipo de coisa. Ele chegou em Roma e ele começou a procurar desesperadamente, batendo de porta em porta. Provavelmente deve ter procurado os primeiros irmãos da igreja em Roma. Viu, meu irmão, o apóstolo Paulo esteve aqui na sua casa, não teve? Teve, onde é que ele está? Ah, fiquei sabendo que ele foi preso aonde? Ah, está na delegacia, não sei das quantas. Vou lá falar com o delegado. Delegado, o apóstolo Paulo está aqui, não sei quem que é esse, nunca ouvi falar. Vai na outra delegacia. Ou seja, ele ficou desesperado. Até o dia em que ele encontra o apóstolo Paulo. Veja, a procura desse homem até encontrar o apóstolo Paulo. Para poder trazer um pouco de conforto, para poder aparecer para o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse encontrar e ver uma cara conhecida, alguém que o apoia, alguém que ainda não o abandonou, para que ele não se sentisse sozinho mais. Hoje nós temos redes sociais, e alguns com milhares de seguidores. Alguns seguidores são verdadeiros, outros são, fakes, mas enfim, tem seguidor para todo tipo. Mas às vezes o que a gente mais precisa é de um rostinho, de uma cara, de uma face, de alguém conhecido, de um abraço, de um afago, de alguém que possa dizer eu estou contigo. E apesar de tantos seguidores, de tanta gente curtindo, de tanta gente compartilhando, de tanta gente comentando, não há um sequer às vezes que seja desesperado para te encontrar, para dizer, eis-me aqui, que você precisa, conte comigo. Quando eu olho para esse homem, eu fico tentando entender, mas por quê? De onde vem esse exemplo de Onesíforo? De onde que vem essa busca incessante, esse desejo de querer encontrar o seu irmão, de querer mostrar para o seu irmão que ele não estava sozinho, que ele tinha alguém que ele podia contar? Mas quando eu volto mais uma vez para as Escrituras, a gente encontra um motivo. O exemplo é Cristo. Ele é o modelo. Ele é o exemplo que o Onesíforo segue, porque é o exemplo que o apóstolo Paulo seguia. Porque assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi Cristo desde o momento em que ele decidiu vir nessa terra, como uma forma milagrosa, ser gerado no ventre de uma mulher, um Deus gerado no ventre de uma mulher, nascer nessa terra corrompida, e nessa terra corrompida, sair caminhando em busca dos filhos, das ovelhas perdidas, de homens e mulheres como eu e você, que por algum motivo nos afastamos de Deus, estamos distantes de Deus, mas que o Senhor nos procurou e nos encontrou, como Onesíforo encontrou o apóstolo Paulo. O Senhor te encontra de alguma forma, porque a própria palavra diz que os olhos do nosso Deus, eles sondam a terra em busca de corações quebrantados, em busca de homens e mulheres que clamam pela sua presença, que anseiam pela sua presença, que desejam ser reconhecidos como filhos e filhas do Deus vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, em uma parábola, ele conta, em Mateus 18, versículo 11 ao 13, uma parábola muito conhecida, quando ele diz, o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade
vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Aquele homem, que esse nome tão estranho, Onesíforo, saiu atrás do apóstolo Paulo, porque ele aprendeu do bom pastor que nenhuma ovelha fica para trás ou é perdida, que nenhuma ovelha fica sozinha. E quando ele viu que o mestre dele, aquele que por tantos dias, semanas e meses dedicou a sua vida lá em Éfeso para poder ensinar a ele e a sua casa a respeito desse bom pastor, que esse mestre estava sozinho, jogado numa cadeia, ele sai desesperadamente para encontrá-lo. E não há como você não se encantar com a forma que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina cada um desses homens como um bom exemplo. Porque da mesma forma, Cristo, da mesma forma o nosso Senhor Jesus Cristo, quando caminhou por essa terra, saiu a procurar os seus discípulos e a chamar um por um. Até mesmo os mais improváveis como Levi, até mesmo os mais que ninguém se interessava muito como Pedro, porque assim eram conhecidos os discípulos de Cristo, esses iletrados, homens brutos, homens que não são dos mais capacitados. Da mesma forma a gente vê Cristo buscando, ansioso, e encontra Zaqueu naquela árvore. Da mesma forma nós vemos Cristo e não encontra daquela mulher samaritana no poço. Nós vemos o nosso Senhor atravessando um rio, um lago, para encontrar com um gadareno endemoniado. E assim é Jesus Cristo. Esse que é o exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de Onesíforo, o exemplo para nós. Porque da mesma forma ele nos procurou e nos encontrou. Um dia você estava, quem sabe sozinho, ou mesmo numa multidão, mas ao mesmo tempo sozinho. Mas a palavra te encontrou, o Senhor te capturou por meio da mensagem. Ela entrou no teu coração, transformou a tua vida, te instruiu a respeito da sua situação. E te revelou o quanto você precisava de Cristo, o quanto você precisava da salvação, o quanto você precisava ser perdoado e ter a sua vida transformada pela revelação das Escrituras e por aquilo que o Espírito Santo fez no teu coração. Desde o dia em que Adão e Eva provaram daquele fruto, caíram na tentação, a humanidade vive tempos difíceis. Aquele foi o início de toda a dificuldade que você vive até hoje. E que só vai acabar no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas desde esses dias difíceis, que se iniciaram lá no dia em que Adão e Eva provaram daquele fruto, naquele mesmo dia, o nosso Deus nos deu uma promessa de que nós nunca mais estaríamos sozinhos, mas que Ele levantaria alguém, o nosso Senhor Jesus Cristo, para vencer o pecado. E Cristo fez isso. Ele desceu até o inferno, venceu a morte e nos resgatou de toda iniquidade e transgressão. E não há nada, nenhuma carta que vai contra nós ou qualquer acusação de Satanás que pode ir contra aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. A gente pode olhar para Onesíforo e se encantar com a fidelidade de Onesíforo. E realmente não há como não se encantar. Mas Onesíforo nada mais estava fazendo do que seguindo o exemplo de Cristo. Que um dia enviou um homem até Éfeso
um discípulo dele, para revelar quem Cristo era. E da mesma forma, um dia, o Senhor se revelou a você. Ele te encontrou. Você estava como o apóstolo Paulo, num calabouço, escravo do pecado, escravo de Satanás, subjugado pelo reino do inferno. Mas um dia Jesus apareceu naquela cela escura, fria, e revelou o seu amor a você. E esse dia Ele te fez livre. E desde esse dia, você não é mais escravo de Satanás. Gostaria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos por um momento. O Lucas, se quiser já chegar aqui, Lucas, por favor. Começa a pensar nessas cenas desse homem chamado Onesíforo, chegando na capital do Império Romano, em Roma, procurando o seu grande mestre e amigo, o apóstolo Paulo. Aquele era o império inimigo do Evangelho. Um império que caçou e matou por anos todos aqueles que se diziam cristãos. Um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo veio para essa terra também. E enfrentou um império muito maior do que o Império Romano. Ele enfrentou o império das trevas, o império de Satanás. E esse império achou que talvez a morte pudesse pará-lo. E fez de tudo para matá-lo. E talvez até tenha comemorado a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós sabemos, ao terceiro dia Ele ressurgiu. E hoje, nessa noite, os olhos do Senhor estão postos sobre esse lugar. Os olhos do Senhor estão no lugar em que você está assistindo essa mensagem. Talvez você se sinta sozinho e vazio. Assim como o apóstolo Paulo se lembrou dos 2 amigos que o abandonaram. Talvez você olhe para trás e pense: todo mundo me abandonou, não sobrou mais ninguém. Deixa eu te dizer algo. A fidelidade do Senhor não falha. Ele jamais te abandona. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Ainda que todos virem a face contra você, ainda que ninguém mais queira estar ao seu lado, ainda que todos se envergonhem de você, o Senhor não se envergonha de você. O Senhor te ama a ponto de entregar a sua própria vida para te salvar. Deus, Ele não nos ama tanto que entregou o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Ele não poupou nada para nos alcançar. Por isso, nesse momento de louvor, se derrame na presença do Senhor. Se apresente diante do Pai. Ele conhece o teu coração.
se derrame diante dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. E eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apaga. Na tua presença, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, rendo-me ao teu agir. O meu anseio é permanecer no teu amor, na tua presença, Senhor, na tua presença, na tua presença, Senhor, na tua presença. Aleluia, Jesus. Pai, nós nos rendemos à tua presença, Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse o teu braço forte? Se não fosse a sua graça e a sua misericórdia, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que nos revelou o teu grande amor na cruz do Calvário. O teu Espírito, Senhor, que confirma, que declara ao nosso coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos e filhas do Senhor. Mesmo sendo homens e mulheres indignos, falhos, pecaminosos, mesmo, Senhor, sendo por vezes infiéis contigo, a tua fidelidade não falha. O teu amor não retrocede, ele nos constrange, nos empurra, nos faz, Senhor, sermos atraídos à tua presença. E nós ansiamos a tua presença. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos e te exaltamos, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que nos encontrou, mesmo quando nós não queríamos ser encontrados. O Senhor nos encontrou na escuridão do pecado, nas trevas nas quais estamos envolvidos.
O teu sol de justiça brilhou sobre nós. A tua face resplandeceu. E a esperança nasceu em nosso ser. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós somos eternamente gratos. Somos gratos por Ti. Gratos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dEle, que Ele é digno.